Abe's out. O fato é que o Brasil, desde 1º de janeiro de 2019, não possui um ministro da Educação. E aí, falei mal da Tabata no episódio passado, mas falo bem. Ela briga bastante, ela sempre expõe quais são os projetos desses ministros da Educação, tanto do Vélez, quanto do Weintraub. Ela expõe o quão rasos esses projetos desses ministros da Educação são. Ela expõe os erros crassos e absurdos que aconteceram no último Enem, que foi o pior Enem da história, apesar de Bolsonaro e Weintraub reiteradas vezes falarem, nossa, vai ser o melhor Enem. E como se o Brasil tivesse, em algum momento, a educação como algo para se orgulhar. A gente está falando do país em que todas as vezes que se discute o ponto em que nós chegamos, mesmo com evoluções, a gente para na educação. A educação brasileira é o principal motivo do país nunca ter virado uma potência. E a gente vive para ter um governo, o sonho do brasileiro é ter um governo que resolva o problema da educação, a educação de base. Porque me parece que algumas políticas do governo do PT foram certeiras com relação ao jovem na universidade, e isso foi muito importante. A gente hoje, o reflexo disso é que se discute os negros, o espaço dos negros, e hoje temos material, o negro está aí, graças à política de ingresso nas faculdades. É possível discutir, é preciso se dar mais chance, ter cotas dentro do trabalho, porque existem pessoas capacitadas graças ao ingresso a uma faculdade. Porém, a educação de base do país, até o momento em que a formação para ele poder chegar, para ele bater uma faculdade, isso é péssimo, isso destruiu e ninguém conseguiu mudar. E se já era ruim, piorou muito, porque não evoluiu com esse governo e não vai evoluir, porque eles querem descer, eles querem implodir para que haja esse revisionismo histórico, e aí entra o revanchismo de mudança dos livros. Meu Deus, se com os meus livros de história na minha escola, mesmo assim a gente elegeu um presidente como Jair Bolsonaro, mesmo assim, já que eles são tão de esquerda, contaram só uma versão da nossa ditadura militar, enfim, entre outras coisas, se mesmo assim boa parte da minha geração de jovens de 30 anos, de classe média, brancos, compraram a ideia de um governo do Jair Bolsonaro e elegeram esse cara, desculpa a impessoalidade com o presidente, mas o Bolsonaro se permite ser chamado de cara por um cidadão porque ele é esdrúxulo e ele quer ser esdrúxulo. Imagina se eles conseguem realmente implodir e remontar um conceito de educação. Meu Deus, o Brasil já é atrasado 100 anos com relação à sua educação. Nunca tivemos uma educação elogiável. Imagina se o plano desses caras, como eles têm colocado em prática, seguir em frente. Esse seria o sonho dourado do Olavo de Carvalho, Conseguir passar para frente esse revisionismo histórico, esse questionamento do que aconteceu no passado do Brasil. Eles têm documentários na internet sobre como foi glorioso o período de colonização brasileira, por exemplo, que os europeus trouxeram a Igreja Católica e mudaram para o melhor a vida dos indígenas brasileiros, sendo que a gente sabe que não é bem assim a história. Inclusive, fica aqui uma sugestão de documentário da Netflix, chama Guerras do Brasil. É um documentário que passa em diversos períodos históricos brasileiros, desde a colonização até a criação do PCC, e a gente consegue entender um pouco melhor assim como que realmente a história do Brasil andou para frente, se movimentou com uma visão bem voltada para a ciência histórica, e não para esse revisionismo que tenta transformar a nossa história num cenário mirabolante de que sempre o que é religioso e católico é bom e que ditadura não foi bem assim, foi uma coisa boa. Enfim, eu não gosto nem de pensar nisso, É importante a gente falar de um inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar as fake news e que identificou empresários bolsonaristas que estariam financiando ataques contra os ministros do Supremo e parlamentares da oposição nas redes sociais.
O Estado de São Paulo apurou que essas investigações estão adiantadas e atingem até mesmo sócios de empresas do setor de comércios e serviços. E esse mesmo grupo de empresários está ajudando a convocar pessoas para os atos do próximo domingo, né? A gente pode até imaginar quem são essas figuras, né? Luciano Hang E o empresário paranaense Júnior Durski, né? O dono da rede Madeiro do hambúrguer, né? E de outros restaurantes. Que inclusive ele divulgou vídeo nas redes sociais pessoais dele, aderindo a essas manifestações, né? A gente tem também, né, um caso que poucas pessoas conhecem, que eu chamo de o nosso Cambridge Analytica, que foi revelado pela Folha de São Paulo, né, da empresa Yacols. Oferecia em um site, em 2018, a venda de cadastros com milhões de números de celular atrelados a CPFs, títulos de eleitor, perfil social e econômico, para que quem comprasse aquilo pudesse enviar disparos de mensagem de WhatsApp em campanhas eleitorais, né? E é importante deixar claro que, segundo a legislação eleitoral, desde 2009 está proibida a venda de cadastro para uso em benefício de candidato político, partido ou coligação, né? Mas a página, mesmo assim, da plataforma Bulk Services, que pertence à Yacol, anunciava como chamariz, né, para clientela política, né, que nós sabemos bem quem é, 240 milhões de linhas de celular com perfil atrelado, 100 milhões de títulos de eleitores, cruzamento de dados com cadastros eleitorais, campanha segmentada por zona eleitoral e dados georreferenciados por estados, cidades e até mesmo bairros. Então você pode imaginar, né? Quem tem uma empresa que oferece uma qualidade de informação dessa consegue nichar para quem que eles querem mandar informação, aqueles indecisos, aqueles que ainda não são bolsonaristas que batem no peito, né? Como aconteceu exatamente nas eleições americanas de 2016, né? Isso é evidenciado naquele The Great Hack, né? O Privacidade Hackeada, que já sugerimos vocês assistirem aqui, e também na votação do Brexit na Grã-Bretanha, né? Também é importante a gente falar da CPMI das fake news, né? Que identificou que as páginas responsáveis por disseminarem ataques virtuais contra oponentes, inimigos políticos e desafetos, né, do presidente da República, partiram de 3 estados diferentes: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e também do Distrito Federal, né? Os dados foram obtidos a partir da quebra de sigilo de perfis solicitados pela comissão ao Facebook, que é a empresa responsável pelas redes sociais utilizadas para espalhar as mensagens, né? Para quem não sabe, o Facebook é dono do WhatsApp e do Instagram. O presidente da comissão, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, determinou que a Polícia Legislativa investigue de qual máquina do Senado partiu o acesso a esse programa disseminador de fake news e de ataques, né? E foi descoberto que a página Bolso_Feios, que é uma dessas páginas que emitia disparos monstruosos de mensagem, teve registro de acesso a partir de um telefone utilizado por Eduardo Guimarães, que foi secretário parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, né, o famoso 03, conforme foi revelado por uma matéria no site da UOL. E além disso, um documento encaminhado para essa CPMI mostra que um computador do gabinete do Eduardo foi utilizado para criar essa página de ataque virtual e a adversários políticos, né? Foi descoberto e confirmado que uma página criada a partir de um IP, né, que é basicamente o rastro digital, de dentro da Câmara dos Deputados. E o e-mail vinculado à página é utilizado pelo secretário parlamentar do Eduardo, né? Esse Eduardo Guimarães. A gente tem dentro da nossa casa máxima do Legislativo computadores funcionando em prol de uma máquina de ataques, de fake news, de controle de informação, de massificação de informações pautadas em pós-verdades, né? Na verdade distorcida. E tudo isso, né, dentro da Câmara com dinheiro público. A gente está financiando fake news e nada está sendo feito. Mas não existe corrupção, né? Vocês falam tudo isso do Bolsonaro porque ele não é corrupto, da família Bolsonaro. O que existe hoje é um sistema corrupto de mentiras, de fake news, mais do que isso, né? Mais do que isso. Isso é muito pior. O Brasil, você vai me desculpar, amigo isentão, o Brasil vive o seu pior momento da história. Eu não estou falando isso como militante de porra nenhuma. O Brasil vive o seu pior momento da história e eu lamento que boa parte da população ainda esteja adormecida. Só com relação a essa questão ainda da Yacols, que chamou a atenção também, né? E aí entra um pouco nessa minha seara do jornalismo, não vou nem falar o nome, do canalha, do cretino, que foi primeiramente uma fonte da repórter Patrícia Campos Melo, e depois nessa CPI, amando
a gente sabe de quem, porque é um cara que se propôs a fazer o que fez, claramente trabalha a mando de pessoas e por algum momento algo parou de pingar para ele tomar atitudes que levassem a ser uma fonte de uma repórter, insinuando de que essa repórter queria informações em troca de sexo e depois comprovada por ela que já está processando esse desgraçado que foi endossado por Eduardo Bolsonaro. O que a Patrícia Campos Melo fez? O depoente disse que ela chegou do nada, se encontrou com ele na casa dele, sabe-se lá como conseguiu o telefone dele, e segundo palavras do depoente, se insinuou sexualmente para tentar ter acesso ao laptop dele, tentando fazer uma matéria convincente. Foi endossado pelo presidente Jair Bolsonaro a partir do momento em que ele faz uma piada para a imprensa com relação a dar o furo, algo que até já reproduzimos aqui em outros episódios, e eu me recuso a colocar de novo, me recuso. Isso está sendo... Essas pessoas, elas agem o tempo todo... um faz e o outro vai e assina embaixo, como disse o Léo, com dinheiro público. E você aí, amigo isentão, lembrando do mensalão do PT, lembrando do petrolão, enquanto esses caras estão simplesmente tomando conta de tudo. Daqui a pouco, ninguém mais vai poder fazer absolutamente nada. É isso que eles querem. E assim, acho importante a gente lembrar dos erros do passado, porque uma população, né, uma sociedade que não conhece da própria história está fadada a ser escravo dela, né? Então, a gente discutiu o mensalão, quais foram os efeitos dele, qualquer outro tipo de problema dos governos anteriores, não só do PT, governos anteriores. É importante, a gente tem que estudar a história, a gente tem que entender os nossos problemas para não cometer os mesmos erros, né? Mas agora, querer ficar justificando o resultado pífio da economia em relação ao PT, cara, isso é de um mau caratismo e de uma falta de estudo que me deixa indignado. Também fazendo um desabafo aqui, é um absurdo, é o fim da picada. Os caras estão desmantelando a nossa economia, praticando ela de uma forma completamente insustentável, com esse abrindo as pernas para o capital estrangeiro de uma forma nunca antes vista, queimando as reservas do Banco Central com essa loucura do dólar, né? E alguém está ganhando muito dinheiro com isso, que fique claro, alguém está ganhando dinheiro com isso, e não somos nós. E, enfim, mas falando ainda de mídia, né? A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, informou hoje que a mídia profissional sofreu no ano passado 11 mil ataques por dia por meio das redes sociais, uma média de 7 agressões por minuto. E os dados constam no relatório anual sobre violações à liberdade de expressão. Da onde estão vindo esses ataques? São dos gabinetes, né, de pessoas envolvidas com este governo na Câmara e do Senado? Eu acho que são. Os chamados gabinetes do ódio. Gabinetes do ódio. Estão propagando ataques para manipular a população a acreditar que aquele ato, aquela forma de lidar com a mídia é correta, né? A Abraham Weintraub me bloqueou, inclusive, no Twitter. Me bloqueou, eu, um cidadão comum, né? Um cara que, enfim, fui questioná-lo porque ele tweetou que estava feliz da vida lá bloqueando Vera Magalhães, Reinaldo Azevedo, N jornalistas, falando, eu bloqueio mesmo, o Twitter é pessoal, é meu, sendo que ele tem um verificadinho ali, né? E assim, lembrando ao Weintraub que o Donald Trump foi impedido judicialmente de bloquear pessoas, né? E eu espero que um dia as nossas instituições brasileiras, quando elas lembrarem como funcionar, né? Porque elas estão atônitas, né? Atônitas, principalmente da justiça, né? Por conta do nosso ministro Mora aí, o nosso arauto da justiça e da anticorrupção, que façam alguma coisa, né? Proíbam que um ministro da educação bloqueie a mídia, bloqueie a imprensa. Isso é um atentado contra a liberdade de expressão, né? Um atentado contra o fluxo de informações para que a mídia possa exercer o trabalho dela de informar a população da maneira mais correta, imparcial possível. Esse foi o episódio de número 5 do Coronga. Estamos há 2 semanas com o podcast. Esse foi o episódio de número 5. E a gente espera continuar podendo debater, mas cada vez mais cansados, cada vez mais com a energia sendo sugada por essas pessoas. O Coronga
é, acreditem, amigos, um ato de resistência. Mais do que um registro jornalístico histórico, é um ato